Está 1,4 de improvável, cresceu 372 de 2009 para 2014, e aqui o provável, classificação contencioso provável, tá? Que não provisiona, tá? Então não está deduzindo lá do ativo, então ele não está aparecendo na conta do déficit. Esse 1,4 aqui aparece na conta do déficit, esse aqui não, tá? Mas pode aparecer repentinamente. Qual a justificativa? Perceberam? Se provisionar nem a metade, 50%. Normas... São as normas estabelecidas internamente. A gente tem tido uma discussão muito grande, porque a Caixa não é... A gente está discutindo, segundo eles, estão amparados numa norma da PEDIC, normas externas, tá? Eu acho isso aqui perigoso e complicado. Sim, desculpa, você... O jurídico da FUNCEF... Desculpa aí, que não deve ser. Funcionou. Salvou. É assim? Bom, aqui a gente faz um bom trabalho institucional, se coordenador da área trabalhista, né? E trato muito dessa questão com o FUNCEF junto. Queria saber se a FUNCEF também tem feito esse trabalho institucional perante os tribunais trabalhistas, para explicar, porque não é uma questão muito fácil dos tribunais e dos juízes entenderem. Eu acho que é importante ter um trabalho institucional bem forte, para eles terem a ciência do impacto, do prejuízo que eles podem causar nas suas decisões. É importante nos tribunais, esse que deu essa causa. Eu fiquei impressionado, como é que ele perdeu uma causa dessa? Gangorra. Não sei quantos vocês conhecem, depois procurem conhecer essa peça. É um absurdo. Eles ganharam. Tá? Pode chegar a 330 milhões essa causa. Está sendo feitos os levantamentos lá, as contas. Mas é importante esse trabalho, é importante o trabalho nas associações, entre os empregados, para que eles não caiam em conversa de alguns advogados que querem ganhar aqui na FUNCEF. É fácil ganhar na FUNCEF. Eles vão lá, ganham rapidamente, recebem o dele, e o problema fica para o cara que ganhou e para o cara que não ganhou, porque ambos depois vão dividir a conta do passivo, tá? Tanto, lógico, que não ganhou vai ser mais onerado, mas até o que ganhou também vai... não tem outra, é uma coisa muito lógica. Olha só quanto cresceu esse de possível, 2.374%, enquanto o outro cresceu 300%. Esse aqui já é assustador. Agora imagina esse aqui. Isso aqui é uma ameaça para a FUNCEF. Tá? Vamos à próxima tela. Déficit equacionado, valor equacionado. Então nós temos 5,5 bilhões para ser equacionado. A forma de cobrança é em até 144, não é 144, é o duration do plano, tá? É uma média de quanto tempo o plano vai concentrar os pagamentos dele. O plano velho, como o soldado e o não soldado, o duration de um é 11,5 até 12 anos. Então seria em até 12 anos. Por que até? Porque eu tenho que levar um estudo junto à Previc provando que eu consigo arrastar esse plano de equacionamento em até 12 anos. Se eu não comprovar, ficar comprovado que eu não tenho condições financeiras, econômicas, atuariais de fazê-lo, isso aqui cai para um tempo menor. O estudo pode dizer se vai ser até 144 anos. Vocês têm visto em algumas apresentações, as pessoas falam, vai ser 12 anos. 12 anos é o teto, é o máximo. Pode ser qualquer valor menos que isso. Perceberam? Bom, forma de cobrança, valor, percentual de... Isso aqui ainda está sendo definido. É uma briga muito grande de quanto que cada um vai pagar e de como. Porque, principalmente no não soldado, existe uma discussão enorme aí de tarifa diferente, de taxa diferente entre ativo e assistido. Tem um monte de interpretação. Não queria muito aprofundar muito, porque isso ainda está sendo estudo. Mas há todo um esforço hermenêutico lá de fechar qual a interpretação cabível, menos onerosa e mais justa para o equacionamento não onerar os que já são mais vulneráveis, que são os assistidos, principalmente as pessoas já que estão muito tempo assistidas, já com idade avançada. Tá bom? Aqui a FUNCEF não está quebrada, naturalmente, nós temos problemas estruturais. Bom, não acredito só esse equacionamento vai resolver, tá? Então nós temos que mudar o foco da conjuntura para a estrutura. Temos problemas estruturais. Aquilo que eu comecei a aparecer aqui, fechamento em 98, instauramento, isso são questões estruturais gravíssimas no plano, tá? Vamos ter que rediscutir isso aí. Aqui são nossos contatos. E aqui isso aqui é o modelo, todos vocês sabem, né?
Isso aqui é apenas era uma planilha inicial que eu ia apresentar, mas ficou sobrando aqui, era para ter apagado, mas só para quem não entende o processo. Esse é o princípio do plano, acumula por um período, né? E paga por um período, até o momento que a pessoa entra em benefício. A taxa atuarial é a taxa com a qual eu desconto, então não é uma taxa é uma taxa de redução do valor. Eu pego essas séries todas, trago para o valor presente, descontado a uma taxa. Então, quanto maior a taxa atuarial for, menor vai ser o valor que eu vou ter aqui para fazer frente ao valor que eu acumulei aqui para honrar esses compromissos. Mas isso aqui vai precisar de outra apresentação, mas é só para entender o modelo. Isso aí vale para quase praticamente todos os planos. Lembrando que o soldado, como eu saldei lá atrás, então não teria algumas perninhas daqui para trás, não teria. É um caso crítico o soldado. Vamos para o próximo. Aqui eu vou passar isso rapidamente. Nós tínhamos, em 2007, 2006, quando saldou, 61 mil empregados, tá? 20 e poucos mil aposentados, assistidos. Aí, vejam que de 2007 para maio, no consolidado, essa faixa aqui entre ativos e assistidos tem se mantido mais ou menos uniforme, tá vendo? Então, se fosse um plano só, nós teríamos uma tendência de equilíbrio, lógico, né? Seríamos 70% de pessoas trabalhando para sustentar 30%, que é uma coisa razoável. Se fosse um plano só, se tivesse dado continuidade. Eu tentei fazer essa revolução a partir de 98, a partir de 96, como se tivéssemos continuado um plano só, mas existem cálculos atuais muito complicados e resgate de cadastros complicadíssimos ainda. Eu acho que a única forma de fazer isso é contratar uma consultoria dedicada a isso. No dia a dia é difícil fazer. Mas dá para fazer grosso modo, uma conta de padaria, como é que seria a partir dessas observações fáceis aqui, tá? Eu trouxe essas três experiências para vocês fazerem a projeção mental de vocês. Não é uma conta, mas dá para analisar que nós teríamos como média, desde que não houvesse redução da massa salarial ou criação de CPVA para reduzir artificialmente o valor do salário e não houvesse desvinculação, como foi o grande propósito da mudança de PD para CV, foi desvincular o salário dos ativos do reajuste dos aposentados, né? Hoje quem está no plano, quem está no soldado é reajustado pelo INPC, tá? Enquanto quem continua no não soldado é reajustado pelo índice que ajusta os empregados da ativa. Não sei se todos vocês têm conhecimento disso. Aqui é só o número de participação do REB. Eu trouxe isso aqui só para você ver que o REB tem mais ou menos, daqueles 60 e pouco, tem em torno de 11, 10 mil empregados, mantido essa média, tá? Lembro que em 98 começou a ter REB, tínhamos 23 fora do plano. Aqui o crescimento do número de participação no novo plano, então em 2009. Então 2007, volta um pouquinho para cá, 2006, basicamente 29 mil empregados migraram do velho plano, vê que aqui é migração ou novos entrantes, né? Foram para o novo plano. Então o novo plano tem crescido em quantidade de empregados, vem lá da origem, de 27, já estamos em 89, 90, 100 mil empregados, tá? É uma projeção de 100 mil empregados. Pensem vocês o que seria da qualidade do plano se tivesse esses 100 mil empregados. Aqui eu tenho aposentados e ativos, são verde ativos, tá? Aqui, total é o amarelinho, o aposentado é o vermelhinho, o verde é o ativos. Então nós teríamos 88 mil empregados contribuindo para o velho plano, mantendo aquela média de 70-30. Então dá para imaginar que o plano, desde que não houvesse manipulações unilaterais da patrocinadora, o plano teria alguma saúde e alguma possibilidade de se recuperar facilmente, dada a natureza dele de transferência intergeracional de riqueza, tá? A perpetuidade. Isso aqui é um exercício de imaginação que a gente está fazendo aqui. Aqui, a reserva matemática cresceu de 2007, isso aqui é do consolidado, tá? Cresceu de 2007 para 60 e poucos milhões, tá? Reserva, lembra, é o compromisso, é o que eu tenho a pagar, tá? Aqui eu só vou fazer uma ressalva, aqui uma projeção, uma projeção que pode mudar, é uma projeção que a gente fez em algum momento lá atrás, mas todo mês a gente vai ajustando a partir da evolução. Então até aqui 2014 é concreto, aqui é a projeção, tá? Então 42 milhões, você quer a reserva só do soldado, 42 milhões,
Então são compromissos que o soldado tem, lembrando que o soldado paga 2 bilhões ano de benefício e não entra mais dinheiro e não está batendo taxa atuarial. O que acontece com um plano desse? É fácil de concluir, né? Então você já viu que é estrutural, não é conjuntural. Aqui é a reserva matemática do REB. Por que o REB teve essa queda? Porque muita gente estava no REB e migrou para o novo plano, tá? Hoje tem a reserva matemática do REB, tem compromisso de pagar 1,4 bi de contas com os aposentados dele lá, com os benefícios. A reserva matemática do novo plano, olha só que beleza. A reserva matemática do novo plano cresceu lá quando ele nasceu, em 2006, já está em 9 bi, e os ativos são mais ou menos 9 bi. Vamos ver os ativos dele. Essa era o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é a curva do equilíbrio. Aquela diferença entre o que eu tenho de estoque para pagar benefício e o que eu tenho de compromisso de benefício, tá? Então, no passado, ele manteve isso aqui, vem desde, quem consegue ler aí? 2000. Então, desde 2000. Era bom ter evoluído de 98. Eu pedi 98, puseram só 2000. É difícil conseguir dados passados na FUNSEB, por incrível que pareça. Tem trabalho. Tinha uns dados lá que a gente estava querendo de FIPS, de 2008, 2009, que tinham mandado para o estoque lá, para o arquivo, que a gente não conseguia pôr. Aí a Previ que pediu agora a gente, um ano tentando, agora nós conseguimos ter acesso a esses dados. Então olha só essa curva, mais ou menos equilíbrio, uma flutuaçãozinha, outra aqui, outra ali, tá? Aí chega, cadê 2006? Cadê o saldamento aqui, né? Chega no saldamento, tá? Ele leva uma pancada, sai tonto e cai, tá? O que aconteceu aqui em 2000, aqui é 2008, né? O que aconteceu aqui em 2008? Porque a tendência dessa curva era fazer isso aqui, ó. Eu mexi no plano, foi uma mudança estrutural terrível no plano, parou de entrar grana e não parou de sair. Então, qual era a tendência do equilíbrio do plano? Entendeu? Essa curva tem essa tendência aqui. O que aconteceu exatamente aqui? Muda a metodologia da Vale. Era a média dos últimos 6 meses, o preço refletido da Bolsa, e passo a calcular a Vale a partir de uma contratação de um laudo a mercado. A diferença entre o que deveria ser pelo método antigo e o método novo foi 15% a mais. E outros ativos que também deram começamos a... Né, a próprio preço da Vale também ajudou, a Vale subiu, mas também houve um acréscimo pela mudança da metodologia. Então ele dá um salto de galinha, um voo de galinha. Isso aqui literalmente o famoso voo de galinha, entendeu? Ele dá um salto, recupera o equilíbrio exatamente na medida, no mesmo tamanho, ó. Ainda ficou, vocês viram, se eu voltar aqui atrás, aqui ainda é negativo 100 milhões, uma coisinha assim pequenininha, tá? Ele dá um salto de galinha, aqui é o consolidado, tá? Essa curva é mais ou menos a mesma para o soldado, porque o soldado é o principal plano, é o que tem 44 bilhões aí de ativos. Então ele dá um salto, a estrutura apenas se equilibra aqui no período só de laudo de 72, laudo de 43%, vocês viram os valores, né? 42, 70, laudo não paga benefício, tá lembrando? Então, ele se reequilibra um pouco e depois começa a cair e assume essa tendência aqui. Onde é que isso acaba? Como é que eu estanco isso? Ô, Max, você foi eleito para acabar com isso, como é que eu faço? O que eu faço com isso aqui? Eu tenho um plano que sai, vamos diretamente aí, esse aqui é o consolidado, esse aqui é o... Esse aqui é o consolidado de todos os planos, tá? Esse aqui é o consolidado do Reg Replan, que é a mesma curva, tá vendo? E aqui eu tenho o Reg Replan não saudável, que é mais ou menos a mesma cor, só que ele está uma escala maior, entendeu? Cai e dá aquele voozinho de galinha, tá? E aqui na frente, o Reg Replan saudável, com o seu famoso voo de galinha. Pá, e uma queda quase... com a taxa de inclinação crescente. Essa taxa aqui está inclinando crescentemente. O que está acontecendo aqui? Não entra um centavo, não bato o meta atuarial, então cada vez que eu não bato a meta atuarial, isso aqui inclina mais para baixo, tá? Por exemplo, ano passado, aqui nesse intervalo aqui, não, nesse aqui é a projeção, tá? Esse intervalo aqui, de 2013 para 2014. A minha meta atuarial era 12 alguma coisa, e eu consegui apenas 4. Ora, se eu tinha que alcançar 12 para isso aqui ficar parado aqui, tá? E conseguir apenas 4 de 12,
ela inclina mais para baixo. E assim por diante. Toda vez que eu não bato a meta atuarial, não estou batendo a meta atuarial, estou perdendo 2 bi por ano. Tem um monte de surpresas a laudo, que quando olha ela uma bolha que estoura. Então, é o resultado lógico da estrutura como ele foi estruturado. Perceberam? Essa é a realidade do plano que nós estamos vendo. Por isso que a nossa ação não é uma ação chega lá e fazer resultados mágicos. Nós vamos ter que ter uma conversa séria com o patrocinador, porque isso aqui, mesmo que eu comece a bater meta atuarial, ainda tem, como vocês viram, uma penca de gente no Saudado que ainda estão contribuindo. Se eu não me engano, aquela curva lá era 25 milhões, né? 25 mil pessoas. Quantidade de empregados. É aquela primeira lá. Um número enorme de pessoas ainda está no Saudado, tá? Esse pessoal daqui a pouco vai estar tirando dinheiro. Hoje ele ainda contribui, ainda tem. Deixa eu voltar lá para ver o número exato. Cadê? Reserva, número de participante. Aqui, está aqui. Aqui é a quantidade de ativos assistidos. Eu botei muito. Sim, essa outra vou contar aqui essa história para vocês aí. Aqui, cadê o número de participantes? Número de participantes, novo plano. Aí já pulo para a matéria, não está aqui. Tá, mas é mais ou menos 25 mil. Tá? Ainda ativos. Esse pessoal vai para a reserva onerar. Hoje ele ainda contribui, dependendo da faixa salarial, pode ser 3%, 5%, quase 13%, para compor um pouco aquele estoque. Na hora que esse pessoal não tiver mais contribuindo com nada, estiver recebendo só, eu não estiver batendo taxa meta atuarial e estiver pagando cada dia um valor maior de benefício, o que acontece com esse plano? Então, esse era o objetivo dessa minha conversa com vocês. A conversa mais franca que alguém pode ter como diretor eleito e os participantes. Desnudei o diagnóstico que a gente fez, que é bem alinhado com o do Caseta, tá? A gente tem feito isso aí, as duras penas um ano, foram dados difíceis de conseguir. Aqui tem. Eu paro por aqui, eu paro nessa do equilíbrio aqui, tá? Tem outros dados aí, esse local já está bem, tá? Que horas já são, hein? Perdi meu gol. Dá tempo? Tá. Então, pessoal, era esse o recado. Vocês perceberam que não tem solução mágica fácil, tá? A gente conseguiu, no primeiro ano, estancar as saídas de recursos para investimentos estranhos, tá? Isso a gente conseguiu dar um cavalo de pau. Agora, o leite que derramou a gente não tem como resolver, não tem como chegar no empresário lá e falar, devolve meu dinheiro. Eles estão pedindo mais dinheiro, tá? E não é pouca coisa, você viu que chega a 10% de exposição do patrimônio, um dos mais altos. E tá, então não temos como pegar de volta, não temos como pegar o leite derramado. E tem questões estruturais que passam por mudança de nome, negociação com patrocinadora. Então não tem solução fácil. O que a gente vai conseguir é, a partir do equacionamento, tentar evitar que derrame novo leite, haja derramamento de leite novamente, desperdiçado. Mas a gente vai ter que ter mais coisa, mais ações do que isso para a partir do momento que a gente restabelece o equilíbrio, manter o equilíbrio. Tá? Porque nessas condições que eu mostrei para vocês, sai de 40 bi, sai do 40 bi, muitos dele é laudo, não sei quanto que eu posso contar de fato desses 40 bi. Tá? Sai 2 bi líquidos, esse eu sei que sai 2 bi. Tá? Não entra nenhum centavo. E cada vez aumenta o número de pessoas penduradas nesse plano. O que vai acontecer com esse plano? Perceberam? A do Saudado é um pouco melhor, tá? Esse sim, talvez com a mudança econômica a gente consiga contornar. Agora a informação ruim que eu tenho para trazer para vocês. O novo plano também, principalmente não, para os participantes que estão na condição de assistido, também é quase como, eu vou dar como certo aqui, mas não posso dar dessa forma, vou dar a palavra, é quase como certo que vai ter um saldamento para os assistidos do novo plano, tá? Saldamento, desculpa, usei a palavra errada. Me corrija quando eu usar, de vez em quando sai um ato falho, toda parece aí. O plano, novo plano, já está enquadrado na condição de ter um equacionamento. Entenderam? Ele já está no terceiro ano negativo e com déficit crescente. Talvez até ele
ele se enquadra nas duas condições, de terceiro ano e 10%. Perfeito? Só que quem paga o soldado o novo plano é só o aposentado. O novo plano, quando ele tem performance ruim, o participante ativo perde na veia, na cota. Ele nem percebe que perdeu. Então, se ele aposentar com 100 e performou mal, ele perde 10%, ele aposenta com 90 e perpetua aquilo até o dia que ele morrer. 90. Então, ele perde automaticamente na cota, sem a paridade. Para patrocinador é uma maravilha, que ela não tem que entrar com 50% desse contingente ativo. Enquanto para os assistidos tem. Bom, pessoal, era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Dá tempo de responder alguma perguntinha? Alguém levantou a mão? Quem foi? Ela lá atrás. Vai ter a CPI mesmo dos fundos de pensão? Olha, parece que aprovaram. Agora vocês viram a composição da CPI? Entrem lá e vejam a composição da CPI. A gente, às vezes, fica esperando aquela cavalaria da americana lá do Velho Oeste vir salvar o grupo que está entrincheirado lá cercado de índio. Aí quando você vê a cavalaria é mais índio, né? É. Nesse caso, olha a composição. Um dos componentes da CPI é o Collor de Mello. Tá? Então não dá para alimentar muita esperança por aí, não. A esperança de solução da FUNSEF somos nós. É compreender o que se passa lá, a estrutura, as razões, as deficiências do modelo, do sistema. Não é só a Caixa que está com esse problema, não é só a FUNSEF. O sistema todo apresentou 30 bilhões de déficit, desses 12 foi do Banco do Brasil, 6 nossos, 6 da Petrobras, tá? Petro. Então o sistema todo está doente, por quê? Porque ele permitiu esse tipo de coisa. Essas questões de reavaliação aqui, para mim, eu estou tentando ver se isso tem cobertura legal. Até agora eles têm me convencido, mas estou pesquisando na lei lá, porque eu como auditor, não está engolindo, não estou engolindo essas avaliações casuísticas, entendeu? Só um questionamento. O que o doutor Aloysio tinha questionado, se há essa previsão aí de um prejuízo de mais 6 bilhões em termos de ações judiciais, o que vem sendo feito em termos de aprimorar o trabalho do jurídico da FUNSEF? O jurídico da FUNSEF, assim como a comunicação da FUNSEF, assim como a auditoria da FUNSEF, são órgãos de gabinete do presidente. Então, até nós, quando precisamos de uma coisa, temos muita dificuldade de obter lá dentro. Uma das formas era acabar justamente com a paridade, que aí transformar esses órgãos, a comunicação da Caixa institucional, ser da diretoria colegiada e não de um diretor, o diretor-presidente, entendeu? A auditoria idem, que praticamente é nomeado, então o cara fica vulnerável lá. E a comunicação jurídica, auditoria, a própria secretaria, uma dificuldade de fazer as atas sair refletindo o nosso debate. Então tem coisa ali do arco da velha acontecendo que a gente está tendo uma luta muito grande, preciso do apoio de vocês. Não tem sido fácil, entendeu? Lá para cá eu já desenvolvi um monte de problemas de saúde. Se me permite só um parênteses, né? Uma das nossas intenções é alinhar com a DIJUR para ocupar espaço no jurídico da FUNSEF. Seria excelente. São de advogados do quadro para atuar dentro da FUNSEF. E tem que ser via Caixa Econômica, patrocinador, porque ali no nosso espaço a gente não consegue. Confronto é permanente. É porque a gente tem que alinhar as teses, não pode um defender uma coisa e o outro outra. Isso é importante. Hoje a FUNSEF está dividida, eles estão preocupados em sustentar esse passado e está imbuído da necessidade de apresentar um diagnóstico franco e cristalino para vocês. É um conflito. Caminhando nessa linha de responsabilização, na minha ótica, posso estar enganado, essas aplicações em FIP via pessoa jurídica diversa, né, para mim tem uma aparência de legalidade, mas não se justifica a fundo exatamente o que é aquilo, né? Então, para mim, isso é um desvio da lei. Então, quais providências são tomadas contra esses conselheiros que aprovaram? E se a FUNSEF também às vezes poderia tomar uma providência com relação aos conselheiros anteriores, com relação a esses investimentos furados, né? Vamos dizer assim. A dificuldade maior é que a própria Previ que esteve lá viu isso e... Não, mas a Previ não é nada. A Previ que? O órgão fiscal. Eu sei que é o órgão então a gente vai ter que desenvolver uma estratégia de construir uma tese muito bem documentada para sustentar isso que é a nossa crença. Nossa crença é essa que você trouxe aqui. Inclusive, mas só que
quando a própria órgão fiscalizador diz que está tudo ok, você fica vulnerabilizado de avançar Uma numa coisa coisa que chocou até bastante lá na audiência pública na Câmara dos Deputados, semana retrasada, que eu estive lá, né, é justamente o órgão da Previdência, do governo, dizer que a governança das entidades de previdência fechada, das estatais, é muito boa. Vocês viram como é boa, né? 30 bilhões de conta para o Tesouro, metade dessa é do Tesouro. Mas aí, para mim, eu acredito que hoje a gente tem que ter muita confiança no órgão que está representando muito, que é o Ministério Público Federal. Hoje acho que o caminho é por esse lado, porque CPI e Previ não vão resolver. Não, é o próprio Tribunal de Contas, porque a responsabilidade é partilhada do déficit com a patrocinadora, então vai sair dinheiro do erário. Quer dizer, tem um monte de mudanças estruturais nas normas que a gente precisa trabalhar para acontecer. No Congresso, toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa lá, vê o que aconteceu na Previ, na CPI. Olha a configuração da CPI, é assustadora. E só surgiu por um problema com o presidente da Câmara, que brigou com o governo, e aí, por birra, resolveu nomear os membros da CPI. Senão não ia nomear. Não ia nascer, porque a Postales é o reduto do PMDB. Não ia nascer nunca essa CPI. Eles iam ficar enrolando vocês, conquistar o voto de vocês, dizer que estavam fazendo uma coisa, mas ali... Max, agora sobre uma coisa. Vou falar, mas... Tá bom, tá na hora. Essa perdeu o voo. Só mais duas perguntinhas. Eu sou novo na Caixa, tem 1 ano e meio, estou no novo plano, com adesão dos 12%, e acredito que há uma perspectiva, pelo menos, coerente entre ingressos e empregados. Mas eu quero saber, além dessas questões, para mim fica claro agora, na verdade é uma dúvida que eu tenho em relação... Qual é a perspectiva do nosso FUNCEF com relação à criação do fundo do executivo e do judiciário e com relação à possibilidade da Caixa equalizar agora, por um momento, a contratação dos empregados, que a tendência é haver uma redução, pela minha ótica. E o fundo, levando em conta que o fundo executivo provavelmente vai ser um fundo, espero, de 5 ou 10 anos, que tem mais de 3 trilhões de reais para investimento. Como competir com esses investimentos? E no mercado brasileiro, por exemplo, de ações, que os ativos totais não chegam, talvez, a um numerário tão excepcional. E se a FUNCEF já está levando em conta essa possibilidade de estar em competição com outros fundos que serão muito maiores. Na realidade, a FUNCEF ela não precisa competir buscando rentabilidade ou ocupar os espaços de investimento desses fundos. Nós temos uma situação muito confortável, porque os nossos, no momento que você equilibra, faz o equacionamento, você empatou, você supriu da forma mais lamentável possível, você buscou, pôs dinheiro, pronto, agora está equilibrado. Então você não tem mais, lembra do discurso do Caseta? Você não tem mais que priorizar retorno, entendeu? Você tem que buscar redução de risco. E por incrível que pareça, fazer uma confidência aqui, que amanhã vai ser um objeto de debate cruel lá, vai sair briga na DE, amanhã a gente vai analisar uma etapa da política de investimento. E o modelo que tinha na FUNCEF de elaboração da política de investimento, ela priorizava justamente o retorno. O risco era secundário lá. A partir da nossa gestão, a gente autorizou, contratou uma empresa para mudar o modelo, o sistema que faz o tratamento das premissas de risco e retorno e das variáveis que alimentam a saída do 29 mil cenários para escolher o melhor. Tá? Então agora ele vai produzir cenário de valorização de risco e cenário de valorização de retorno, e a diretoria vai escolher entre eles. Antigamente saía só de risco, só de retorno. Quer dizer, era um modelo que era exatamente na denúncia do Caseta, entendeu? Esse é um modelo que a gente custou enxergar, porque ele era uma caixa preta tocada indevidamente, porque na Previ não é assim, tá? A área que faz gestão, cenário, planejamento estratégico, planejamento financeiro, é a área de planejamento. Na nossa FUNCEF, quem faz é a área de investimento. Pô, você cria um conflito de interesse aí insanável. Eu sou o cara que quer investir. E eu tenho uma máquina de elaborar o planejamento do investimento, eu vou naturalmente orientar meus técnicos para... Entendeu? Então tem vícios de toda a natureza ali dentro. Vai ser uma luta muito grande. Eles têm maior preocupação quando a gente fala que vai propor mudança na reestruturação interna para puxar a área essas áreas que promovem a política de investimento, tirar das áreas de investimento. A área de investimento tem que pegar o resultado, que é a alocação, o orçamento, e investir.
e não elaborar o orçamento para investimento, entendeu? Quem tem que elaborar isso é uma área isenta, a área de controle, compreenderam? Hoje não é assim, inacreditavelmente não é assim, e a gente não tem tido como evoluir, porque minoritariamente é difícil mudar qualquer coisa lá dentro. Então tá, gente, quero agradecer aos colegas aí que ficaram até o final, né? Esse é um assunto que por vezes ele se torna árida da discussão, né? Mas é muito preocupante, né? E um dos maiores interesses da associação hoje é despertar consciência para isso, o interesse, passar informação. Vocês têm que ser agentes multiplicadores, né, para os colegas, porque isso aí é um problema que afeta a todos, né? Não por acaso também os números, todos os fundos de previdência das estatais estão com problemas, mas onde a governança é melhor, o problema é menor. Isso está bem claro ali. Então tá, gente, o Max vai perder o voo. Isso que ele falou é fundamental. Nós temos alguns advogados do quadro antigo que estão aposentados. Tem advogado lá, não vou citar o nome, que ganha R$6.000, doente com problema de diabetes, já idoso sem poder, entendeu? Então, a vigilância é inclusive no sentido de não permitir reestruturações sob conveniência unilateral. Tá? Quando chegar a proposta dessa, a gente tem que tentar recuperar espaço perdido e nunca ceder aos interesses de melhorar o balanço do lado de lá. Tá? Nós temos que melhorar o nosso balanço. Tá? Isso eu acho que eu posso contar com vocês na hora que esses assuntos caem na mão de vocês. Isso é muito importante. Obrigado. E nós que agradecemos. Tenho o meu interesse, não tenho, vou deixar um cartão aqui, os cartões aqui para vocês, quem quiser, seja à vontade, visite lá, passe lá para tomar um café. Tá bem, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.